sistema que remove as células que são antigas ou que estão em mau funcionamento, tá? Quando a gente tem algum problema em algum desses dois sistemas, ou a velocidade da divisão celular aumenta, ou a remoção das células mais antigas, ela é pausada e ela para de remover as células, vocês já entendem que um sistema continua se reproduzindo e aquele que removeria as antigas é desligado, o que acontece é que começa a acumular. E aí, conforme essas células vão acumulando, essas célulazinhas vão sendo empilhadas, 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 até um momento em que isso se torna visível, e aí o povo vai chamar isso de verruga, de nódulo, de pólipo ou de tumor, alguns de câncer, tá? A gente entendendo que isso é a formação de uma neoplasia, a medicina chama isso de neoplasia, vem sempre aquela pergunta se isso é benigno ou se isso é maligno. Se a gente já entende que existe o benigno e o maligno tem uma diferença para o que é benigno, que é ele tem a capacidade daquela célula, que no caso da dona Marjorie começou a se dividir de uma forma anormal no estômago, sair do estômago e ir para algum outro lugar longe de onde começou, tá? Quando a gente entende isso, existem três formas com que a célula sai do início de onde começou e vai para algum lugar longe. Primeiro delas, através da corrente sanguínea. Uma célula cai na corrente sanguínea, o coração bombeia aquele sangue, ela circula junto com o sangue. Nós temos filtros no corpo que são capazes de filtrar essas células, e conforme eles vão filtrando essa célula e tenta tirar isso do sangue, essas células continuam se dividindo naqueles filtros e podem ter a capacidade de continuar crescendo lá no filtro. Esses filtros são principalmente o fígado, o pulmão, e tem um deles que é um dos mais potentes filtros que a gente tem no corpo, que se chama peritônio. Então, o peritônio tem uma função de filtrar o sangue de dentro para fora do abdômen e de fora para dentro do abdômen, tá? Segunda forma com que a célula pode sair ali do estômago é através da corrente linfática. Uma célulazinha cai dentro do sistema linfático. O sistema linfático é um sistema de defesa do corpo que tem gânglios que convocam o nosso sistema imunológico para combater aquelas células. Então, um exemplo, quando a gente tem uma infecção de dente, por exemplo, e aparece aquela íngua no pescoço, o que é isso? A bactéria cai dentro do sistema linfático. Quando chega no gânglio, o gânglio segura aquela célula e fala: sistema imune, o sistema imunológico, vem aqui, combate essa bactéria, porque essa bactéria não é para estar nesse corpo. E aí o sistema imunológico vai lá, combate as células e aí resolve a infecção. Quando a gente está falando de neoplasia, nem sempre o sistema imunológico consegue eliminar aquela célula, e se não consegue eliminar, ele pode ir para o próximo gânglio, para o próximo gânglio, para o próximo gânglio, e esse é um dos tipos de disseminação. Outra forma com que pode acontecer é a seguinte: o estômago é um órgão oco. Vocês já devem ter visto bucho de boi, de bode, como é que é? É tipo um saco, né? A parte interna é onde começa o problema, e aí o problema vai passando as camadas do músculo, do órgão, até uma hora que ele chega na face externa do órgão. E aí, aquele tumor, que na verdade é um monte, milhares de células, todas elas empilhadinhas, essas célulazinhas, elas conseguem se soltar do tumor inicial e ficar livres dentro do peritônio. O peritônio é uma cavidade, né? É uma membrana que recobre todos os órgãos do abdômen, e aí o peritônio forma um espaço. Aquele espaço que a gente chama de cavidade abdominal, se uma célula cai e fica solta ali dentro, ela começa a circular junto com o líquido que normalmente é produzido dentro do peritônio. Vocês já entenderam isso? Já entenderam ali que a ascite se forma dessa forma? E aí,
Quando essa célula circula junto com esse líquido, o que acontece é o peritônio filtra isso, impede que essa célula passe para o resto do corpo, porém, é igual o ralo do chuveiro, igual o ralo da pia do banheiro, quando começa a ter nódulos e começa a ter sujeira ali no ralo, o que acontece é que entope e começa a acumular mais líquido. No caso do peritônio, o que acontece são dois problemas. Primeiro, a célula produz um pouco mais de líquido. Segundo, ela também entope o ralinho que poderia permitir que o peritônio reabsorvesse esse líquido, tá? Aí, o que acontece é que começa a juntar o líquido na barriga. Até aqui vocês me acompanharam? Vocês Sim. conseguiram me entender? Se eu falei para vocês que a célula pode sair do estômago e parar no peritônio por duas formas, ou o tumorzinho se soltou lá do estômago e ficou livre dentro do abdômen, e aí esse peritônio impede que essa célula vá para o resto do corpo, é uma das formas. Mas tá A segunda forma é a célula está dentro da corrente sanguínea e aí o peritônio funciona como um filtro que impede que essa célula vá para o resto do abdômen, tá? Então, a medicina hoje ainda não consegue ter certeza exatamente qual é a forma com que a célula sai do estômago e vai parar no peritônio. A gente acredita que pode ser um conjunto das duas. Se a gente não tem certeza, qual que é a forma de tratar o problema quando isso acontece igual aconteceu com a senhora? É por isso que vocês marcaram comigo, vocês querem entender como é que seria a forma de tratar. Tratamento, o melhor tratamento que existe hoje é a combinação de duas coisas. Primeiro, a gente tem que fazer uma quimioterapia na veia e essa quimioterapia circular junto com a corrente sanguínea, junto com as células que podem estar dentro da corrente sanguínea e fazer com que essas células parem de se dividir. Então, a gente precisa, inicialmente, colocar um remédio na veia. Porém, vocês já entenderam que o peritônio é um filtro. Então, se tem nódulo que está dentro do peritônio e a gente coloca o remédio na veia e uma parte desse remédio vai ser filtrado antes de chegar no nódulo, a gente já imagina que uma quantidade menor de remédio chega até o nódulo que está no peritônio. E aí isso pode favorecer com que o tratamento seja insuficiente, tá? Nós temos um outro agravante, que é a senhora tem um tipo de carcinoma que se chama carcinoma com células em anel de Synnet. O anel de Synnet é uma bolinha de mucina, de gelatina, que fica em volta da célula, e essa mucina que fica em volta da célula ajuda a proteger a célula contra o que vem de fora. Quem que vem de fora? Ou o sistema imunológico para combater, ou o remédio que é feito na veia. Essas duas coisas, quando tentam chegar lá, fazem com que o remédio que é feito na veia nem sempre consiga chegar de uma forma eficiente na célula. E aí o que muitas vezes acontece é, faz o remédio na veia, ele traz uma série de complicações e de efeitos colaterais que a senhora já sabe muito bem como são, porém, às vezes, mesmo assim, a célula continua evoluindo e continua crescendo, tá? Quando acontece isso, no mundo todo existe uma tendência, e eu digo uma tendência a gente ainda não tem certeza que isso é a melhor forma de tratar, mas existe uma tendência a gente pensar em, além do tratamento na veia, fazer um pouco de tratamento no peritônio, tá? Quando a gente pensa nisso, existem algumas formas de colocar quimioterapia dentro do peritônio. Existe a forma de colocar
ele é aquecido e vocês devem ter ouvido falar no que a gente chama de HIPEC, que é uma quimioterapia intraperitoneal aquecida, ou na forma de um aerosol que se chama PIPAC, tá? Essas duas técnicas, elas, se vão ser feito o tratamento sem pensar em fazer cirurgia junto para tirar tudo o que é visível, elas vão ter a intenção de ajudar a chegar mais remédio no nódulo e controlar os sintomas. Sintoma do quê? Crescimento da doença e formação da ascite, principalmente, tá? Se começa a ter uma boa resposta a ponto de que as lesões vão diminuindo ou somem e fica uma quantidade pequena de doença no peritônio, pode-se pensar em, no futuro, fazer uma cirurgia que a gente chama de cirurgia citorredutora, que vai remover todas as células e tudo que tem de visível e até pensar em aplicar um pouquinho de quimioterapia depois, tá? Por enquanto, dona Marjorie, olhando os exames da senhora, entendendo o caso da senhora, a princípio, a gente entende que a senhora tem um volume relativamente grande de doença. E aí, o que vai acontecer hoje é que o que vai ficar incomodando a senhora é a ascite. Então, o volume de ascite vai ser o que vai deixar a senhora menos confortável, vai ser o que vai fazer com que a senhora perca peso porque não consegue se alimentar adequadamente, vai ser o que vai trazer sintoma. Então, costumo dizer para meus pacientes que eu tenho uma ordem de prioridades. Então, a primeira prioridade tem que ser conforto e qualidade de vida, tá? E aí, se a gente consegue atingir conforto e qualidade de vida, a gente vai pensar, é possível, além disso, tirar toda a doença e tentar a cura? É possível que, além disso, ela fique sem doença, sem tratamento e sem sintoma? Então, a gente tem uma escalinha de prioridades. A primeira, que é o que a gente tem que ficar mais atento com a senhora hoje, é somente trazer conforto, por enquanto. O que eu quero dizer isso é por enquanto. Por quê? É igual uma escada, né? A gente vai subindo degrau por degrau. Primeiro, a gente tem que pensar em melhorar o tratamento e conseguir começar a ter resposta. Segundo, vamos, além disso, buscar melhorar os sintomas que a doença está trazendo. Conseguimos essas duas coisas e a doença vai regredindo, aí nós vamos começar a pensar em cirurgia, aí nós vamos começar a pensar em outras coisas. Só que antes disso, nós temos que subir e vencer outras etapas, tá? Para o caso da senhora, para o cenário que a gente vê hoje, que eu acredito que vai trazer mais conforto para a senhora é uma técnica que se chama PIPAC, que é o aerosol, tá? A gente faz isso por videolaparoscopia, aplica o aerosol na cavidade peritoneal e aí essa quimioterapia ajuda, em primeira instância, a controlar a ascite, tá? Esse é o principal objetivo primeiro. Geralmente, o PIPAC ele é aplicado a cada 2 ciclos de quimioterapia na veia. Então, faz 2 ciclos na veia, aí o terceiro faz no peritônio. Depois mais 2 ciclos na veia, o sexto, né, no peritônio. Mais 2 na veia e mais um no peritônio. A gente sempre procura fazer pelo menos 3 ciclos de PIPAC com o objetivo inicial de controlar a ascite. Quando a gente começou a fazer isso, foi observado que muitos desses pacientes não só controlavam a ascite, como também começavam a ter, em certo grau, de regressão da doença que tem no peritônio. E aí, alguns pacientes, e a estatística fala que é em torno de 10 a 15% dos pacientes, podem, durante o tratamento, ainda serem candidatos a reverter a doença e ir subir o próximo degrau e ir para o tratamento cirúrgico, tá? Qual que é o desafio que o PIPAC traz para as famílias?
ele ainda é considerado um tratamento experimental, ele ainda não é uma realidade em todos os países do mundo. Se vocês me seguem na rede social, vocês viram que ontem foi publicado um guideline americano que sugere para alguns pacientes o uso da HIPEC e do PIPAC, tá? Porém, isso ainda não é uma realidade no mundo todo. E esse tratamento acaba tendo um custo. E aí no Brasil, como a gente está num país que importação, tudo isso traz um custo maior, ele acaba tendo para a gente um custo alto, além de que não são todos os especialistas que têm condição de fazer o procedimento, tá? Até aqui tudo bem? Me acompanharam? Sim. Conseguiram entender? Sim. A senhora está tratando aonde? É o Hospital do SUS? É. É? Uhum. Tá. É assim, o PIPAC, ele, a princípio, não é feito no SUS, tá? O SUS não tem previsão de cobrir esse medicamento, esse procedimento. E aí, quando o paciente está 100% pelo SUS, a alternativa é fazer esses procedimentos particular, pago. E aí, geralmente, precisa fazer orçamento de 1 a 2 dias de internação, medicação, os honorários médicos e os materiais que precisa para fazer o PIPAC, tá? Geralmente, vou falar para vocês, geralmente aqui em São José, os últimos orçamentos que nós fizemos saem em torno entre 40 e 60 mil reais cada aplicação, tá? É mais ou menos. Eu não sei aí na Bahia quanto que isso vai ficar, depende, cada região é uma região. Porém, eu conheço um especialista aí em Salvador que pode ser que consiga ter condição aí de atender a senhora e de alguma forma fazer um orçamento que seja pelo menos mais próximo aí da cidade da senhora para que a senhora não precise vir até aqui em São Paulo para fazer isso, tá? Vocês já ouviram falar ou já passaram em consulta com o Dr. Cláudio Quadros? Não. Quadros, não. Não? Hum. Ele, eu vou passar para vocês o nome dele. Eu não tenho o telefone do consultório, mas eu vou pedir para ele, tá? E já vou ligar para ele e vou passar o caso da senhora para ele, dizendo que eu recomendei que a senhora marcasse uma consulta com ele para que ele avaliasse a possibilidade de indicar de fazer o PIPAC para a senhora, tá? Vão ser E quantas, aí, vão ser quantas aplicações mais ou menos de PIFAC? inicialmente são 3. A gente, toda vez que faz um planejamento, a gente planeja de fazer 3 aplicações e vai reavaliando. Provavelmente, qual é a sua preocupação, né? Ah, a gente vai precisar levantar recurso para fazer 3 aplicações, só que às vezes o resultado é bom e isso pode perdurar, pode continuar e precisar de fazer mais 3, e aí chega em 6, 9, 12, tá? Não quer dizer que, ah, meu Deus, mas e se der certo, aí o que que a gente vai fazer? De onde vai tirar dinheiro? É o que eu falo da escadinha, tá? Um degrau de cada vez, né? Meu pai sempre brincou comigo, né, que a gente sai para matar um leão por dia. Não adianta querer matar todos no mesmo dia, né? Se a gente vai, cada dia é um dia a ser vencido. Então, comecem e minha sugestão é conversem com o Dr. Cláudio, façam os orçamentos, vê se isso está dentro da possibilidade de vocês e vai pensando passo a passo, caso a caso, dia após dia, indo um depois do outro. Se for possível, se ajudar, se for conseguindo levantar o recurso, se for conseguindo fazer, melhor. Eu tenho certeza que a senhora vai se beneficiar, pelo menos em ficar mais confortável. Se isso vai ser o que vai trazer a possibilidade de reverter completamente a sua doença e aí pensar num tratamento curativo, eu não posso prometer, a gente não consegue saber. Mas inicialmente, eu acredito que é talvez a melhor opção para que a senhora consiga aí, pelo menos ficar um pouco mais confortável desses sintomas.
Ótimo. Perfeito. Agora a vez de vocês. Me contem o que que vocês têm para me perguntar, o que que vocês entenderam disso tudo. Deixa eu te falar. Ela tem que. A nutricionista ela passou para ela comer por Uhum. dia 2,5 gramas no máximo de sal. Sal? É, porque não, falando na comida. A comida Sei. dela realmente esse sal atrapalha, devido à CIS, correto? Tem que comer sem sal. Uhum. Ou não. É, sim. 2 gramas de sal são 2 sachês de. Sabe esse sachêzinho de restaurante? Uhum. Então, assim, o tempero que vem na comida é prudente fazer um tempero, uma comida minimamente temperada, né? Assim, comer sem tempero nenhum é muito difícil, né? A comida insossa completamente. Faz com pouco sal e evita ao máximo colocar mais sal no prato, né? Então, o que der para ser só o tempero da comida é melhor, tá? Quando a gente fala de sal, o problema do sal é para quem tem problema no fígado, tá? Então, assim, para a ascite, no caso dela, que é causado por conta de uma neoplasia, o sal faz menos diferença, tá? A nutricionista não está errada, mas não é isso que vai fazer a barriga deixar de crescer. Só que pode ser que a barriga cresça mesmo assim e a senhora ainda fique comendo sem sal nenhum, né? Então, Pronto. aquilo que eu falei, se o conforto é uma das prioridades agora, eu acho que comer sem sal é uma coisa que vai ficar muito ruim, E né? eu quase não tô comendo nada. Eu tento, quando boto na boca, daquela ânsia de. É, para meu Deus, aí eu tô comendo devagarinho. Aí, tipo assim, eu gosto de comer uma rabada, umas coisinhas assim, bem mais forte, porque eu acho que meu corpo precisa de tá forte, entendeu? E se eu ficar me debilitando, é pior para mim. Sim. Debilitando é pior para mim. Então ela pode comer, botar a comida com meio insossa, mas que ela coma. Que ela empurre para comer. Deixa eu te É, fazer. assim, né? Insossa tem que ser temperado sem exagero de sal, né? Mas não dá para ser sem tempero nenhum. Referente à drenagem de líquido do estômago, é aconselhado? Se for aconselhado, de quanto em quanto tempo? A referência à albumina que perde na drenagem, como é? É assim, quanto mais vezes precisar fazer a drenagem, mais risco corre. Por Foi quê? o que foi passar. Toda vez que você coloca uma agulha para dentro da barriga, você pode levar bactéria, você pode causar sangramento. É risco, tá? Então, é assim, ficar fazendo de uma forma rotineira, eu não vejo necessidade e nem indicação nenhuma de fazer. Agora, tem vezes que a barriga fica tão estufada, tão desconfortável, que é importante fazer a paracentese para reduzir o desconforto. Nesse sentido, eu acho que vale a pena. Com relação à albumina, é mais outra vez a preocupação do paciente que tem problema de fígado. A senhora não é cirrótica, a senhora não tem problema no fígado, a senhora tem uma doença no peritônio. Então, quando a paciente é que nem a senhora e a gente tira 5, 6, 10 litros de ascite, geralmente a repercussão depois ela não é tão grande. E outra, o alívio do abdômen vai trazer tanto benefício que a senhora vai conseguir comer bem no mesmo dia. Você vai lá à tarde, tira, à noite já janta bem. Então, acaba que o risco-benefício vale a pena. É por isso que tem que fazer toda semana? Não. Não, não é. Não, Só vai fazer se tiver muito tenso e sabe? está dificultando respiração, está dificultando movimentar. Aí eu acho que vale a pena fazer, tá? Então, nem 8 nem 80. Não quer dizer que é proibido fazer, E também nem não é, fazer não é para exagerado. para fazer toda hora, porque isso vai aumentar o risco de ter uma complicação aí. Porque da vez que eu fiz, eu passei 15 dias sem dormir, porque eu não tinha posição. Eu sinto ainda ela muito pesada e sinto as dores nas costas pelo peso, né? Mas se eu tô aguentando Sei, mais, para ver se eu não fico, não crio a rotina de encher e eu tô lá querendo tirar, entendeu? Aí eu tento me controlar dessa forma. Assim, é isso, quando eu ver que eu não aguento mais, mas enquanto eu tô aguentando, eu tô segurando. Eu tô é segurando isso, a lidar com ela, entendeu? é isso mesmo. E qual é o primeiro passo que a gente tem que dar agora?
em relação Então ao a gente vai fazer o seguinte: eu vou pedir para o Dr. Cláudio me passar o telefone do consultório dele. Eu vou compartilhar com vocês o telefone do consultório dele. Vou mandar uma mensagem, passando rapidamente o caso, né, o que eu atendi de vocês. E aí vocês agendam uma consulta com ele, passem com ele, e aí ele vai tentar a melhor forma de ajudar vocês para conseguir fazer esse procedimento do PIPAC, tá? Se ele julgar que não dá para fazer, se ele examinar a senhora achar que não é o momento, eu acredito que o Dr. Cláudio tem experiência e tem condição de orientar vocês, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem revisar, reavaliar comigo, vai ser um prazer atender vocês de novo, tá? Pela distância, eu acho que poderia fazer tudo por aqui, mas eu acho que pela distância para vocês é muito melhor seguir com um especialista que tem aí perto da casa de vocês, é menos custo, menos trabalho, menos deslocamento, né, para tudo isso. Deixa eu te falar, se ela fizer esse pipaque aí, primeiro é o pipaque, não é isso? É o spray. Ela precisa ficar internada quantos dias? Ela pode viajar, pegar o avião com quantos dias? Como é que funciona? Então, geralmente, fica internado no hospital um dia. Se o Dr. Cláudio vai pedir para que vocês fiquem mais alguns dias ali na cidade para reavaliar, para depois liberado para a senhora voltar para Porto Seguro, pode ser. Eu geralmente peço uma semana, 10 dias pelo menos, antes de pegar avião de novo. Se der para ir de carro, é um pouco melhor. Quanto tempo de Porto Seguro até Salvador? São 12. 12 horas de carro? Uhum. não de carro, não. De ônibus é 12. De carro vai ser 10 no máximo, 10, 9 horas. Nossa, é bem longe, então. É. Aí, agora sim, a gente poderia, dependendo do valor, possivelmente pode ser que fique mais caro, a gente vai acabar optando por fazer aí. Aqui mesmo em São José. Uhum. É você mesmo que vai fazer a cirurgia? Não, vocês veem tudo. Se vocês vierem para cá, aí sou eu mesmo. Se for fazer aí em Salvador, aí o Dr. Cláudio vai fazer Não, tudo a com gente vai vocês. optar por fazer por aí mesmo, com você. Prefere fazer aqui a gente Prefiro fazer os pelo orçamentos pelo que todos a por gente aqui? pesquisa, porque assim, ó, pelo que a gente pesquisou, sempre dava você, entendeu? Então a gente vai Sempre o deixar quê? aí com Desculpa, você. Hã? desculpa, não entendi isso. Pesquisou o quê? Não, pelo que a gente, sempre quando a gente pesquisa de peritônio, vem 10, 8 aparece você. Aí aparece dois imagens diferentes. Vai no YouTube, 10 vídeos. 5 tá você, os outros é um 5 um diferente do outro. A gente falou, não, esse cara aí vai dar um jeito nisso aí. E aí a Tá gente vai, bom. a gente vai fazer, a gente quer ver o orçamento com você e quanto é que vai ficar. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, na semana que vem eu mando para vocês todos os orçamentos. Tem um orçamento que é do hospital e tem um outro orçamento que é de honorário médico. Aí eu já mando para vocês esses orçamentos. Vocês pensam e veem aí se está dentro do que Uhum. vocês conseguem pensar, e aí a gente combina. Você tem vaga para cirurgia daqui a quanto tempo? Esse mês de Não, maio está bem cheio, tem bastante cirurgia grande, mas não, do PIPEC. não entendi. Esse Do PIPAC? PIPAC, você tem agenda a partir de quando? Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa cumprir antes. Então, fazer os orçamentos, que é Isso. dentro do hospital, isso. O hospital aprovando o orçamento e vocês aprovando o orçamento, é agendar a data. Eu acredito que entre 1 e 2 semanas a gente consiga programar, Tá. tá? E aí, vocês deixem programado para um dia de internação no hospital e depois, pelo menos, mais uma semana ou 10 dias aqui em São José, Já tá? numa casa alugada, no caso. Aí vocês vão ver, Só a gente pode porque eu não- passar alguns contatos, Tá. Não, é porque aí a gente tem amigos que tem casa aí, mas geralmente vai ser em Guarulhos, daí pra Guarulhos. É longe? dá uns 40 minutos de carro. É, você acha que ela pode pegar 40 minutos de ônibus pós-cirurgia? Eu acho que sim. Ah, então tá E ótimo. aí Eu acho que vocês vão sim. É. tem gente lá também? Ah, então tem também melhor ainda.
Xixi também. Aqui em São José dos Campos? É, tem um Melhor ainda. que é. Não pode Aí, ser que aí também. eu fico mais confiante, entendeu? Porque tá sendo difícil pra mim, Perfeito. muito difícil. Assim, eu tô aguentando, sabe? Mas assim, é muito sofrimento. E aí a falta de apetite, essas coisas tá me deixando nervosa, me irrita, me deixa estressada. E eu sei que isso é ruim pra mim. Apetite pra mim, porque eu sei que o corpo precisa estar firme pra gente poder aguentar essas coisas que essas venosas que eu tô tomando aqui na terapia. Então tudo aqui Uhum. tá me, entendeu? O que dia vai ter aqui, dia 4? A próxima? Dia 13, 14, dia 14. Ah, daqui a 20 dias. Se por um acaso ela tivesse químio terça que vem agora, ela poderia tomar ou ela já iria? Pode. Aí ela toma essa, a gente espera 2 semanas para fazer a próxima, fazer o PIPAC. Depois de 2 semanas que tiver feito a químio, a gente faz o PIPAC e pode voltar para a químio depois de uma semana. A químio que ela faz aqui. Isso. Ah, fechou. O interessante seria se a gente conseguisse conversar com a sua médica para saber qual que é o medicamento que a senhora está fazendo na veia. Fla, fla, Flaxonalil? Não. É, eu sei que Floracil, eu acho que é Floracil. Floracil, Também. Floracil. Eu o sei que que mais? é FL, sei que começa com FL. FLU, né? E aí, qual mais? Só esse? Só. Eu Ela acho. disse que é um paliativo, entendeu? Que aí eu ia tomar pro resto da minha vida, esse paliativo. Sendo que, assim, o caso, eu queria, por isso que eu quero optar, porque eu sei que você que é sabe, já está em cima do problema, entendeu? Então vai me dar mais Uhum. Ah, legal. confiança, entendeu? Dá mais confiança, porque assim, aí eu vou, aí é o paliativo pro resto da vida, mas assim, eu vou ficar sofrendo assim o tempo todo, então eu prefiro tentar ver o que é que eu vou fazer para me poder, o que eu puder fazer para me sair disso, eu tô querendo. Eu tô tentando, eu Ótimo. tô buscando. Então, vamos combinar o seguinte. Na semana que vem, eu mando para vocês os orçamentos e mando para vocês também um relatório. Que dia que está marcada a químio, semana que vem? Dia 13. A senhora vai encontrar com a médica, com a oncologista? Isso. Tá. Aí, eu quero que a senhora leve essa carta que eu vou mandar para a senhora, para ela, tá? Mas a Porque gente é pode. importante. Não pode ser. A gente pode marcar uma consulta com ela antes também, assim que você mandar a carta. Que ela faz consulta Isso. online também, e a gente passaria via online para ela. Em vez de ela Perfeito. Porque esperar aí eu mando essa carta para vocês, que é um relatório dizendo a minha impressão e explicando para ela o que que é o PIPAC, porque precisa estar coordenado o quando vai fazer as químios com o quanto a gente faz no peritônio, tá? Eu perguntei para ela se a gente poderia procurar um especialista sobre, né? Aí ela falou assim, não, pode sim. Entendeu? Porque, tipo assim, Ótimo. eles mesmos eu creio, não sei, que acho que não tá sabendo lidar com o que tá É. acontecendo, entendeu? Agora sim, eu já vou adiantando que ela é meio incrédula para tratamento de peritônio. Por isso que eu te falei, que é totalmente normal. A maioria dos médicos que não são especializados em peritônio, eles têm esse tabu em cima do peritônio. Então, assim, na carta, você já sabe, já deixa ela, já vou te passando que ela é bem crédula referente ao tratamento do peritônio. Para ela é um gasto de dinheiro. É isso, assim, eu acho que, o que que eu acho, tá? É o que eu falei, a escadinha, né? Então, Aham. primeira coisa, se a gente consegue controlar a CIT, controlar os sintomas que ela está sentindo, a gente já vai conseguir mostrar para ela que, olha, a gente consegue melhorar a qualidade de vida. Primeira coisa, tá? A gente não está nem pensando em querer reverter a doença, só melhorar a sua qualidade de vida. Se eu consigo com que a CIT comece a reduzir, talvez eu consiga que ela também pense em mudar a medicação que está sendo feita na veia para a gente tentar conseguir uma melhor resposta ainda, né? Então a gente faz a melhor químio na veia e faz também, oferece a melhor químio no peritônio, tá? E aí, se ela é incrédula, a gente aos poucos vai Vai mostrando que mudando, existem vai outras convertendo formas. ela. Ô, Arthur, Exato. deixa eu te falar. Minha mãe, ela tem essa dificuldade de comer. Se ela começar a partir de hoje, empurrar a comida, seguir o que a médica falou certinho, a nutricionista,
E ela consegue engordar se ela comer certinho? Ou Tem esse tudo, tem problema aí várias coisas. atrapalha no ganho de massa muscular e tudo? Ela não vai conseguir empurrar a comida, porque o estômago, ele é um órgão oco, e a água que está em volta faz com que o estômago fique murcho. A pressão Então, vai quando ela diminuir. come, o estômago não consegue distender. E é por isso que come um pouquinho e já fica satisfeito, É, parece que come um tá? boi, parece que come um boi. Exato. A tática é o seguinte: em pouco volume tem que ter a melhor nutrição possível. Então, é o que ela mesma, a que a dona Marjorie mesmo falou. É comida com substância que tenha pouco volume e bastante substância, e aí come várias pequenas porções no dia. Foi que Não ela fez adianta querer isso, comer um monte de uma vez porque vai vomitar. aí ela Então passou Ai, meu divide. Deus. Ela passou isso, Nana. Ai, meu Ela Deus. já fez uma dieta em que fosse pastosa, bem pouquinha, para que ela conseguisse o máximo que ela comer, já foi uma dieta para desnutrição mesmo. Exato, é isso mesmo. E aí, aquelas coisas, né? Assim, pode pôr um pouquinho de farinha, pode pôr bastante azeite, aquelas farinha de peixe, já viram? Pega a cabeça de peixe, seca no forno, bate no liquidificador, faz uma farofa de cabeça de peixe. Isso é super nutritivo. Polvilha em cima da comida, polvilha em cima da sopa de fubá que seja. Isso vai aumentar a capacidade calórica ali daquele alimento. É no trem. Ela toma no trem. Pode ser também. É uma opção boa. Pronto. O whey, não, o whey pode também, né? Oi? O whey protein? O whey protein tem pouca caloria. Tem bastante proteína e pouca caloria. Ah, para ela seria mais caloria para para engordar. Não, Agora ela hipercalórico é precisa um muito pouco bom, mais de né? caloria, exato. Não, Minha irmã falou aqui do hipercalórico, mas eu acho hipercalórico muita mistura. Eu acho muito sujo o O whey, hipercalórico. E não ir pra é, pizza. O hipercalórico e pra pizza também ela vai ficar 3 horas sem comer, não consegue. é. Vai indo de dose pequenininha. Aham. Então, ó, vamos para a gente fechar aqui. Eu Ah, vou mandar para vocês os documentos na semana que vem, tá? Mando para vocês provavelmente na terça-feira, mando todos esses documentos. Vocês mostram para a médica, eu faço os orçamentos, mando para vocês e aí a gente programa com calma. Arthur, então, a princípio, 3 aplicações de PPEC mais a estadia. Hospital, acomodação. É. Em volta de O hospital vai estar incluso nesse orçamento que eu vou mandar, né? O hospital e o material. Aí Pronto. a estadia é que vocês vão ter Posso que seguir ver aqui. aí, Aham. passagem, Vai ser estadia, por a essas coisas. gente. Perfeito. Tem mais alguma dúvida? Combinado? Não, agora? Deixa eu falar, exercício físico. Ela pode tentar fazer? Pode. Hidro, pilates, Melhor caminhada, agora é exercício muscular, né? Exercício de musculação. tentar um pouquinho de fisioterapia e musculação. Não, eu também, porque assim, ó, eu tinha até falado pra ela sobre estar lá na academia que eu dou aula. Só Aham. que aí a fisioterapeuta falou pra ela que agora a princípio era melhor ela fazer isso. Só que ela tá com tônus musculares muito fraco. Eu falei, ó, mas eu não vou discutir com a fisioterapeuta. Ela falou, por isso que a gente deixou pra falar com você. Então eu vou puxar ela pra academia, puxar um peso é bom. É bom. Se puder ser assessorado, melhor. Não, E eu dentro da assessoro ela. condição. Eu cuido E dela. dentro da condição, né? Dentro do que ela consegue. Não, Sim, 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 não, isso aí eu já pesquisei sobre já. pronto, Perfeito. Viu? perfeito. A gente fala semana que vem, tá bom? E meu filho, muito Fechou, meu obrigada, querido. viu? Deus te abençoe. É Amém. um prazer Grande abraço para vocês ver com aí. você. Tchau, Tchau. negão. Tchau, tchau. Tchau. Ai, Deus, que bom. Eu vou chegar em São Paulo mais rápido que você na máquina, mas sabia?